Olá, sou Emerson Santos, falo aqui da Baixada Santista, em especial de São Vicente. E trago para você mais um vídeo colaborativo. E o assunto é: o Brasil pode ser transformado num Talibã tupiniquim, vamos assim dizer. Bem, mas antes de comentar esse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, curtisse, compartilhasse, porque isso permitirá que mais pessoas possam nos assistir. Bem, gente, eu já tinha mais ou menos esse raciocínio, mas depois do que ocorreu ontem, eu estou gravando esse vídeo no dia 13 de outubro, então ontem foi dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida. E eu vi as cenas do Bolsonaro, que foi até a Basílica fazer campanha, né? E houve várias ocorrências desagradáveis, muito desagradáveis, por parte dos bolsonaristas. Eu costumo dizer que o bolsonarismo é um conceito, né? E o que houve lá, né? Os vídeos estão rolando aí nas redes sociais, pessoas foram hostilizadas só porque estavam, por exemplo, com a camisa vermelha, né? O Bolsonaro, quando entrou na igreja, foi mais referenciado do que próprio Jesus, né? Então, e aí eu vou comentar sobre isso também. Aí houve agressão a jornalistas da TV Aparecida, né? Da TV da Basílica, né? Enfim, houve um conjunto de situações. O bispo foi vaiado por bolsonarista quando ele falou sobre a fome, né? E falou sobre a exploração do trabalho infantil, e a galera começou a vaiá-lo, né? Então, isso é um recorte, né, que eu gostaria de partilhar com vocês. O que está por trás disso, gente? Olha só. Primeiro, falar dessa questão do Supremo, né? Vocês sabem que o Bolsonaro, lembra que ele falou que queria indicar um, um ministro evangélico, muito evangélico, né? Que já é tem que indicar ministro independente da sua religião, né? Sim, pela sua competência. Ele já indicou 2 ministros ao Supremo. E ele está com uma proposta de aumentar o número de ministros no Supremo, igual fez o Hugo Chávez. Né? Em 2000 e pouco, ele aumentou o Supremo porque ele tinha minoria nessa instituição. Né? Então, ele quer aumentar o número supremo. Ele já teve, nessa eleição, um Congresso extremamente conservador, reacionário, né? Muitos parlamentares que são bolsonaristas foram eleitos. Então, ele tem o poder executivo, tem o poder legislativo, Congresso Nacional, e ele quer quer ter um Supremo. O que é isso? Ele quer ter um poder que a gente chama de poder absoluto. Né? Ele quer constituir um poder absoluto. E o Supremo tem sido o contraponto das arbitrariedades que, porventura, ele tenta fazer volta e meia. Né? Então, o Supremo, que é o guardião da Constituição, vai barrando isso. Então, ele quer ter o controle do Supremo. E aí, o que me chama a atenção aí no aspecto religioso, e é isso que eu quero chamar a atenção, e por isso que o título desse vídeo é Transformar o País em Talibã Tupiniquim, é que o que parece, o que aconteceu lá em Aparecida do Norte ontem, é que é o seguinte: cristão só é considerado cristão aquele que apoia Bolsonaro. Aquele que não apoia Bolsonaro não é considerado cristão. É como se o Bolsonaro estivesse acima de Deus, né? E que aquelas pessoas que não estão com ele não estariam com Deus. Então está se colocando uma guerra religiosa, no primeiro ponto. Isso com cristão. Imagine com outras religiões. Religião de matriz africana, religiões judaica, muçulmana. Né? Então, com esse poder absoluto, ele pode iniciar um processo daquilo que ele fica dizendo que Lula fará, que nunca fez, porque Lula já foi presidente, um processo de perseguição religiosa. Né? O que nós vimos ontem na Aparecida é um pouco isso. Ele está construindo uma guerra santa, estabelecendo
contra o bem, no bem contra o mal, né? E que aqueles que estão com o Bolsonaro são os cidadãos do bem. Aqueles que não estão com o Bolsonaro são cidadãos do demônio, do diabo. Olha só. Então, imagine se esse sujeito ganha a eleição, qual é o que ele é capaz de fazer. O que ele poderá ser capaz de fazer. Ele e os seus fanatizados bolsonaristas. Né? Então, por que eu faço essa associação com o Talibã? Porque são governos teocráticos, né? Que uma determinada religião tem um controle absoluto do Estado brasileiro. Então, eles têm um controle absoluto do Estado. Né? E aí, aqueles que não pertencem à mesma religião, eles são perseguidos, essas pessoas. São hostilizadas, perseguidas pelo próprio Estado. Né? Então, o movimento que se faz desse bolsonarismo, e aí, inclusive aos católicos, né, por exemplo, né, que podem passarem a serem perseguidos, né, numa eventual vitória de Bolsonaro. Então chama muita atenção, né, acho de uma grande gravidade isso que está acontecendo. Né? Primeiro que a gente não deveria se pautar por religião. Cada sujeito, cada cidadão tem o direito, né, individual de ter a sua religião. Inclusive, o cidadão tem o direito de não ter religião. Né? Então, isso é um país livre, isso é um país plural, diverso. E a religião, ela não pode estar na pauta da política. Né? O que tem que estar na pauta da política é o desenvolvimento econômico, geração de emprego, aumento do salário mínimo. Né? Essas são as prerrogativas, inclusive, de um presidente da República. Então, ele se utiliza disso, primeiro, para não discutir o essencial, né? Porque o brasileiro precisa saber como que nós vamos gerar emprego, como nós vamos gerar renda, né? Como que nós vamos desenvolver o país. É isso que, na essência, todos os brasileiros, independente da religião, querem saber. Só que ele pautou a religião. E valores, né? Como discussão sobre aborto, discussão sobre homossexualismo. Né? Então, ele pauta essas discussões de valores e eu, né, achava até então, continuo achando, que é para desviar do foco principal, que é discutir o país, as questões de relevância do país, de maior relevância, que interferem na vida social das pessoas. Só que eu estou começando a acreditar que tem um valor ainda, uma questão maior do que essa, que é esse movimento de fundamentalismo religioso, né? E que pode, com a vitória de Bolsonaro, acredito que isso não vai acontecer, mas com uma possível vitória dele, ele comece a mudar a Constituição, né? Tendo maioria no Congresso e no Executivo, e também atacando o Supremo para constituir uma maioria. E aí ele poderá alterar e modificar as leis no país, mesmo elas sendo, muitas delas, inconstitucionais. Né? Então, eu acho que a gente não tem que pagar para ver. Né? Nós não podemos querer experimentar esse tipo de prática de governo, como existe no Talibã, mas em outros países de extrema-direita, como na Hungria, Polônia, Índia, né? Que também tem tendo posturas autoritárias e, com isso, com perseguição política, perseguição religiosa. Né? Então, a gente não pode pagar para ver, por isso precisamos ganhar essa eleição com Lula. Lula é o que representa para derrotar isso. Né? Quem gosta do Lula ou quem não gosta do Lula, mas prima pela democracia, pela liberdade religiosa, o único que pode derrotá-lo é Lula. Então, todo mundo tem que votar, e aquelas pessoas, principalmente, aquelas que não votaram, aquelas que votaram em Ciro, em Tebet, né, mas que têm como valor principal a democracia, a pluralidade e a diversidade. Né? Quem não assistiu esses vídeos, assiste esses vídeos que estão rolando nas redes sociais, não é fake news. Né? O que aconteceu ontem em Aparecida do Norte é real, né? Pode ser, assim, como posso dizer, muito preocupante com esse nível de hostilidade, com esse endeusamento a Bolsonaro e essa diferenciação. Quem vota Bolsonaro está com Deus, quem não vota em Bolsonaro está com o diabo. E isso pode se concretizar depois dele no segundo mandato e ter uma atitude
contra aqueles que são contra o seu governo, que quem será contra o seu governo vai estar com o diabo e não estará com Deus. Isso é muito perigoso, é isso que esses países, como eu citei, como o Talibã faz lá no Afeganistão, tá certo? Lá não tem Constituição, né? Lá não tem Supremo, né? E lá quem manda são os chamados talibãs, né? Que é de uma denominação religiosa fundamentalista e que não tolera a diversidade e a pluralidade. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, né, peço para que você se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam nos assistir. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tá bom? É Lula.